Olá, bom dia. Está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quarta-feira, dia 21 de maio de 2014. Estamos ao vivo agora na parte da manhã, à noite tem a reapresentação e você é o nosso convidado principal para participar, fazer perguntas, emitir a sua opinião, que é sempre muito importante e enriquece o conteúdo da edição do Jornal do Sul de Minas. Hoje nós vamos falar com o Dr. Luiz Figueiredo, ele é quiropata. E a gente vai saber o que é o quiropata e o que faz com a quiropraxia. Exatamente, eu acredito que posso definir a manipulação correta da coluna e suas vértebras, né, para poder oferecer uma melhor qualidade de vida às pessoas, principalmente aqueles que sofrem com dores nas costas e tudo mais. Então, eu dou inicialmente bom dia para o Luiz Figueiredo. Como vai? Bom dia. Bom dia, Fábio Zambrano. Bom dia a todos. Tudo bem, é a satisfação tê-lo aqui novamente. Muito grato. Eu também conto com a presença hoje do companheiro William de Oliveira. Tudo bom, William? Bom dia, Fábio. Bom dia, doutor Luiz. É um prazer inenarrável. A colaboração especial hoje do William. Estou aqui com a minha coluna ereta. Bom, hein? Cabeça aberta e o coração tranquilo. Isso mesmo. Lindo. Assim dizia Leila Pinheiro, né? Leila Pinheiro, mais ou menos isso, né? Então tá bom. Eu também quero, primeiramente, então, saber exatamente o que é a quiropraxia. Quiropraxia, o termo quiropraxia vem do grego quiro, mãos, prática, praxis, prática com as mãos. A quiropraxia é uma terapia manual, né? Uma terapia manual para alívio de dores articulares, musculares, dores de tendões, dores de articulações, né? É uma terapia manual, basicamente. Agora, a gente vê, você está dizendo sobre isso, me lembrou a questão do doim, né? Que é a questão da utilização das mãos também. Sim. Para a energia do corpo, vamos dizer assim, né? Para tocar em alguns pontos do corpo. Qual que é a diferença entre, por exemplo, doim e a quiropraxia? Boa pergunta, então. Dentro das terapias manuais, existem muitas terapias manuais. O doim é uma prática de digitopressão. Então, coloca-se os dedos e vai fazendo digitopressões. É uma técnica chinesa, o doim, né, que eles fazem pressão nos meridianos, segue toda uma linha da acupuntura, da linha de energia, como você mesmo disse. Meridiano de bexiga, então eles têm esse conceito. O doim, o shiatsu, técnicas de terapia como a Amato, Iná, então, várias terapias manuais. A terapia manual é a coisa mais antiga da Terra, né? A quiropraxia já é um pouco diferente. Então, a quiropraxia não é uma massagem, por exemplo. Tem gente que fala assim, a quiropraxia é uma massagem. Massagem é músculo. Quando você pega no músculo, você faz uma massagem. Quando você faz digitopressão, você faz um doim. Quando você modifica a maneira de fazer uma digitopressão, você faz um shiatsu, que é o shiatsu. Shiatsu também é uma palavra desmembrada, que é pressão em pontos específicos. Agora, a quiropraxia é diferente. A quiropraxia já é manobras articulares, ajustes de vértebras. Já é diferente a quiropraxia. E aí, por exemplo, aproveitando de carona na pergunta do William, o doim, o shiatsu, por exemplo, faz pressão, seria um reequilíbrio energético. Exatamente. Né, do corpo. E a quiropraxia seria um alívio de dores. Reestruturação vertebral. Porque ela alivia dores. Alivia dores. Então, tanto o doim como o shiatsu, como massagem muscular, todas essas técnicas de terapia manual, eles têm a função de relaxamento, alívio de dores musculares, né? Agora, a quiropraxia já vai mais fundo um pouco. A quiropraxia já vai na articulação. É correção de desvios articulares, correção vertebral. Agora, existem determinadas patologias que impedem a prática da quiropraxia, ou não? Como, por exemplo, a pessoa vai com uma hérnia de disco lá inflamada, alguma coisa assim, num processo mais adiantado. Ainda assim, há a possibilidade dessa manipulação através de um quiropata? Existe a possibilidade. Mas é mais dolorido, talvez? Não necessariamente, porque antes de um ajuste vertebral, antes de uma correção vertebral, a gente faz um preparo. Então, existe um preparo de 30, 40 minutos para poder fazer uma reestruturação de uma articulação, de uma vértebra, né? O grande problema são as pessoas entenderem por que ela está tendo uma hérnia de disco. Doutor, quando eu fui lá, o senhor me contou uma história para preparar, assim, o senhor já foi manipulando lá. Normalmente conta. Você já estava preparado. Fazer uma massagem. Não, mas você já estava preparado. Mas sempre tem um preparo, para fazer uma... Principalmente no caso de
de hérnia de disco, ou quando a articulação já está com problemas degenerativos, com patologia de artrose, com degenerações discais, artropatia degenerativa, essas coisas, já tem que ter mais cuidado. Tem que ter já tem que ter uma abordagem mais cuidadosa. Eu vou pegar carona então agora na sua pergunta. Quais são as indicações clínicas para a aplicação da quiropraxia? Boa pergunta. Então, o que trata a quiropraxia? Né? Principalmente dores de desvios estruturais. Né? Às vezes a pessoa precisa fazer assim uma reestruturação vertebral, por exemplo, enxaqueca é muito comum. A pessoa já sofre de enxaqueca há muitos anos. E trata de fígado, trata de vesículo, trata de gordura, já fez todos os exames de colesterol, pressão alta, papapá, e às vezes ela não acordou que é da coluna. Então existe uma compressão nessa parte da coluna. Então aqui está o crânio, aqui está a vértebra, então isso aqui existe uma compressão. Tem que aliviar a pressão para ela poder tratar da enxaqueca, da dor de cabeça, da cefaleia. Isso é uma das causas. Uma das causas também de enxaqueca, às vezes é da boca, articulação do maxilar. Né? E basicamente o que trata a quiropraxia? Complexo de subluxação. O que é isso? São fixações e desvios estruturais. A pessoa tem muita dor no ombro. Isso é porque a questão de postura que acaba ocasionando isso, por exemplo, lordose, essas coisas que tem essa questão de postura, quadro postural errôneo, como é que é isso? Rapaz, isso assim, boa pergunta. A lordose, por exemplo, um desvio da lombar aqui embaixo, né? Lordose, cifose, escoliose, desvio lateral à direita da coluna ou à esquerda, escoliose lateral esquerda ou direita. Essa zose, todo mundo tem e não é doença nenhuma, é bom deixar isso bem claro. Todo mundo fala assim, fiz uma radiografia, deu cifose, deu escoliose. Fala, olha, seja bem-vindo à humanidade, todo mundo tem, isso não é doença nenhuma. Você vai morrer de outras coisas. Você vai morrer de overdose, não Pode de lordose. De outra zose. Não dessa. Não dessa. Então, é muito difícil você falar assim, uma pessoa, endireita as costas, melhora a sua postura, estou com dor nas costas, endireita aqui. Às vezes a pessoa não consegue. Tem muitas coisas envolvidas nisso, em falar para uma pessoa mudar a postura dela. Às vezes tem que passar a pessoa por uma coisa que a quiropraxia é especialista nisso. Reestruturação vertebral global, RVG. Entendeu? Antes do RPG, da fisioterapia, de falar assim para a pessoa, olha, a reeducação postural global, a fisioterapia se especializou nisso. Antes do RPG tem que vir o RVG, a reestruturação vertebral global, ou seja, alinhar os eixos da pessoa, alinhar o quadril da pessoa. É muito comum a gente chegar na eu ia clínica... fazer essa pergunta também, do quadril torto, né? Quadril. O que mais dificulta a pessoa endireitar uma coluna é o quadril dela, que está assim ou está assim. Né? E ela não sabe. Aí, com o desvio do quadril, surge a escoliose torácica, aí surgem as oses da vida e surgem as hérnias de disco. Então, é mais complexo um pouco isso. Agora, junto com a quiropraxia, há medicação ou isso não faz parte da quiropraxia? Não, a medicação não faz parte da quiropraxia. Medicação, alopatia, homeopatia, isso é um encargo de médicos. Então, médicos, esses que têm, sim, analgésicos, quando a pessoa chega... Com anti-inflamatório, por exemplo? Para ela tomar um anti-inflamatório, tem que ser prescrito por um médico, alopata, homeopata. Né? Qualquer medicação tem que ser prescrita. Qualquer medicação tem que ser prescrita por médicos, né? clínico. Então, quando a pessoa chega, né, e já traz os exames clínicos dela, radiografia, ressonância, e a gente vai fazer um estudo, então normalmente ela também já vem medicada, né? Ou então quando precisar a gente orienta, vai ver o seu médico e ver que anti-inflamatório você precisa. É sempre bom, né? lembrar que a automedicação é muito perigosa, principalmente nesses casos relacionados a dores e muitas vezes inflamações numa estrutura dessa, como é a coluna, por exemplo. Exatamente. Né? Agora, como é que a pessoa observa que o quadril dela está torto? Boa pergunta. As mulheres é muito comum ir, por incrível após a gravidez, gestação, por exemplo? Tem a ver ou não? Antes da gravidez ou após a gravidez, isso pode estar acontecendo. Né? Facilitaria muito uma gestação se uma gestante pudesse dar uma arrumada no quadril antes da gestação, até o 3º mês de gestação. Isso facilitaria bastante o parto, uma viabilidade de um parto normal até.
E existem contraindicações da quiropraxia ou não? Existe. Não, mas peraí, fala do quadril torto, como é que... Antes dessa pergunta, vamos no quadril. Né? Então, é muito comum a gente... por que o quadril entorta? Por que a pessoa chega às vezes com o quadril assim, ou com o quadril assim, ou às vezes ele está torto, ele torce, né? E interessante isso, que essa estrutura de quadril, na quiropraxia, a gente chama de engenharia de quadril. Arrumar isso é uma engenharia, uma bioengenharia. Precisa realmente entender disso. Isso é difícil. Né? Tem que ter uma boa mesa de quiropraxia e ter bastante prática para mexer nisso. Né? Agora, por que isso acontece? Pisa torto, salto alto, desequilíbrios musculares, encurtamento muscular de panturrilha, de perna. Então, isso vai... Dedos tortos nos pés, calcanhar para dentro. Isso vem uma série de... Aí vem aqueles hábitos de postura, sentar torto na cadeira e carregar a bolsa de um lado, sentar em cima de carteira do outro. Um erro muito comum dos homens. Pega uma carteira cheia de dinheiro, senta em cima. Amém. E fica o dia inteiro. O Fábio é cheio de dinheiro, né, Fábio? Eu sou. Fábio é cheio de dinheiro, ele geralmente faz isso. Aí você sai de tarde e você está com o quadril... Aí você está com o quadril assim, né? Porque você ficou o dia inteiro sentado em cima de uma carteira cheia de dinheiro. Mas não ando com dinheiro na carteira. É bom prevenir, porque a gente está na televisão, então, né? Vai que alguém vê você com o bolso cheio e fala... Você guardou a sua pergunta? Eu guardei. Então faz ela depois do intervalo. E eu quero convidar você também para fazê-la. Ou melhor, fazer a sua, né? A do William ele faz. E aí a gente conduz aí o programa tirando a sua dúvida em relação a esses males, né? Que muitas vezes se apresentam na vida das pessoas e podem ser facilmente curados através de uma manobra, de uma manipulação através da quiropraxia. O nosso telefone é o 3721-6955, 3721-6955. E você pode participar também através da rede social www.facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Vamos ao intervalo, é rápido. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Quer ganhar uma TV de 51 polegadas? Então vem pra Carneiro Casa e Construção. A cada R$60 em compras, você concorre a 14 TVs Full HD de 51 polegadas. São mais de 200 produtos em oferta com preços incríveis em todos os setores da loja. Comprar na Carneiro é sempre uma ótima ideia. E você ainda concorre a 14 TVs de 51 polegadas. Paguem até 10 vezes no Cred Carneiro. Aproveite! Carneiro Casa e Construção. Vem aí a festa mais esperada do ano, Expo Agro 2014. Apoio TV Poços, agora também no canal 21.1 Digital.
Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o quiropata Luiz Figueiredo. O quiropata faz quiropraxia, que é uma forma de manipular e realinhar as vértebras das colunas das pessoas, né? Fazer um importante trabalho que muitas vezes pode trazer também um importante alívio para as dores. E o nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955, normalmente aparece escrito aí no cantinho. E também o endereço da rede social, que é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. E você participa, manda sua pergunta, o Dr. Luiz responde. Agora, de onde veio essa técnica da quiropraxia? A quiropraxia veio dos Estados Unidos. É uma técnica, por incrível que pareça, americana. Muita gente acha que é chinesa, japonesa. É. Eu achava até agora também. Que é chinesa, japonesa, tailandesa, indiana. Cada país desse oriental, todos eles têm as suas terapias manuais. Mas quem sistematizou mesmo, organizou a quiropraxia no mundo, foi um cidadão chamado Daniel David Palmer, em 1800, no começo de 1900, fundou a Palmer College nos Estados Unidos, e ele então sistematizou a quiropraxia, ele organizou e conseguiu ter uma sacada assim, incrível, que ele começou, ele tinha um ascensorista, né, um cidadão que trabalhava lá no prédio dele, que tinha deficiência auditiva. Então a história começa assim, que então ele ajustou as vértebras, já tinha o dom, já estava estudando isso, então ele ajustou as cervicais da pessoa e a pessoa voltou a ouvir. Então ele sistematizou os ajustes vertebrais com o sistema nervoso central. Então ele relacionou a audição, né, o nervo óptico, a audição, todos, né, coração. Então existe uma organização do sistema nervoso central, né? Então é possível também tratar os órgãos a partir da quiropraxia, pulmão, coração, fígado, vesícula. Então, porque todo o sistema nervoso central, né, estão nos órgãos. Então é comum a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que tem problemas de vesícula, a gente vai lá na coluna dela, tem fígado, estômago, vesícula, baço, pâncreas, rins. Então todas as inervações vêm para os órgãos, ovários, úteros, intestino, né? Então sai tudo do sistema nervoso central. Então aqui, né, nervo óptico, nervo auditivo, o cara ajustou isso aqui e a pessoa foi voltando a ouvir. É muito comum a gente ter sucesso, por exemplo, de ajustar as primeiras vértebras de cervical e a pessoa melhorar de pressão alta, por exemplo. E eu perguntei a respeito das contraindicações, se existe contraindicações na quiropraxia. Então, existe contraindicação. Com certeza. Por exemplo, uma pessoa chega num quadro agudo de dor, não dá nem para pôr a mão nela, não tem condição. Ela primeiro tem que se medicar, tem que melhorar um pouco para tratar. Às vezes a pessoa está com uma patologia de articulação já instalada, já em processo degenerativo muito avançado, como discopatia degenerativa, achatamento, ou está em processo ou indicação de hérnia de disco cirúrgica, por exemplo. Então, indicação de hérnia de disco grau 3, que a gente chama, né? A hérnia já está extrusa e já está com indicação cirúrgica. É melhor nem pôr a mão, é melhor ela fazer a cirurgia mesmo. Então, já adiantou muito o processo dela. Então, passou o ponto dela ser tratada com quiropraxia. Então, tem que tratar antes de chegar nesse ponto, né? Agora, esses dias eu ouvi dizer, uma coisa que eu não sabia, com relação à labirintite. Que às vezes o problema de labirintite é um problema de coluna. De cervical. Cervical, é isso mesmo? Acontece, exatamente, porque a labirintite está ligada no nervo auditivo, que é aqui. É comum a gente, às vezes, melhorar muito a labirintite soltando as primeiras vértebras cervical. Isso a gente faz. É comum isso. Eu já tenho feito isso há muitos anos e tem resultado legal isso. Mas isso não dispensa a pessoa ir no médico, otorrino, fazer exames, ir lá fazer exame do labirinto. E não significa que seja a cura da questão também. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. Nós estamos falando a gente devia ter uma equipe multidisciplinar. Disciplinar. Uma palavra complicada que enrosca, né? A gente devia ter uma equipe de tratamento. É quase como quiropraxia, também que é difícil falar. Complicada, né? E devia ter uma equipe de cuidados com a saúde. Uma pessoa só não consegue tratar a saúde de uma pessoa.
Então a gente tem que tratar com... Essa pessoa está com sobrepeso. Ontem eu atendi uma pessoa lá, assim, olha, tem que ter um nutricionista, tem que ter um professor de educação física para orientar essa pessoa. Cardiologista, um endocrinologista. Um fisioterapeuta. Fisioterapeutas são essenciais, precisam deles. Né? Então, agora, ninguém faz nada sozinho. Como é que a classe médica, Luiz, enxerga a quiropraxia? Porque às vezes a gente percebe que os médicos, às vezes, talvez os mais tradicionais, eles são assim contrários, não sei se poderíamos chamar de medicina alternativa, a quiropraxia, mas eles são contrários. Isso não resolve, isso acaba alterando. Como é que isso está sendo visto pela classe médica? Então, primeiro que não existe medicina alternativa, né? Existe medicina definitiva. Aquilo que resolve é porque resolveu. Se você tomou um chá de hortelã e foi bom para sua dor de barriga, aquilo é definitivo, resolveu. Não existe, sou contra esse termo medicina alternativa. Então, muito se fala de medicina alternativa, complementar, integrativa, né? Não existe isso, existe aquilo que funciona. Então, eu vejo a classe médica, aqueles que são bem informados, que não são, que muitos indicam e são a favor. É assim, né? Ninguém é dono da bola sozinho, ninguém joga um jogo sozinho. Aqueles que conhecem, tem muitos médicos, São João da Boa Vista, que indicam quiropraxia, que sabem, que conhecem o meu trabalho, falam, está tratando com quiropraxista, pode continuar. Então eles dão medicação, pedem os exames que a pessoa tem que fazer, e a gente continua fazendo o trabalho junto, ou seja, somos uma equipe de trabalho, de cuidados com a saúde da pessoa. Né? Agora, os tratamentos de quiropraxia eles são demorados, tem um tempo de duração, depende muito de cada caso, como é que é essa situação? Cada caso é um caso, mas a quiropraxia em si é uma técnica rápida. Quando a pessoa está com um complexo de subluxação, se ela não tem patologia nenhuma instalada, se ela não tem doença nenhuma, e ela está lá com um desvio vertebral, com uma compressão vertebral, sentindo a dor. Uma dor forte, né? Se arrumou aquilo dá sossego, aquilo é rápido. Uma sessão a gente faz isso. Agora, para fazer isso é todo um ambiente propício, né? Tem que ser em consultório, em clínica, porque até existe uma maca especial para essa prática da quiropraxia, não é isso? Exatamente. Então, assim, na verdade, maca é de massagem. Ou aquela sua mesa de ajuste é de quiropraxista. Na verdade, nós somos chamados de quiropraxistas, não de quiropatas. Né? Quiropatas foi antes da convenção que definiu, que mudou o termo de quiropatia para quiropraxia. Falando um termo antigo. É um termo antigo. É que você já é mais antigo, né? Tá bom. Então, existe uma mesa de ajuste de quiropraxia. Essa mesa de ajuste 50% é uma ferramenta do quiropraxista. Sem essa mesa, não dá para ajustar uma coluna que tem hérnia de disco, por exemplo. Por isso que é importante, aí complementando talvez, a questão da formação, né? Isso. Quer dizer, para ser um quiropraxista, o que a pessoa tem que fazer, o que você fez, o que você estudou? E quanto tempo você tem de experiência? Olha, 15 anos de experiência de quiropraxia, 20 mil colunas ajustadas e muita experiência. Eu tenho pós-graduação em quiropraxia, né? Então, fiz pós-graduação na faculdade em São Paulo, de quiropraxia. Tem especialização nisso, tem pouca gente no Brasil que tem essa formação, né, de especialização em pós-graduação em quiropraxia. Então tem que ter uma formação acadêmica, não é curso livre, é um curso de formação acadêmica mesmo. Aqui tem que ter conhecimento de anatomia, né? Tem que ter um vasto conhecimento de anatomia, de fisiologia, de ajuste mesmo. E conhecer os equipamentos, né? Tem muito aqui. Quiropraxia, nós estamos muito atrasados em quiropraxia no Brasil, porque é muito pouco divulgada, muito pouco conhecida. O Brasil não investiu nesse segmento de cuidado com a saúde. O Brasil investiu na fisioterapia para dar suporte à reabilitação, porque nós somos campeões mundiais de acidentes, de moto, de trabalho. Então isso vem se arrastando ao longo dos anos. Então o Brasil investiu nessa área. Os Estados Unidos investiu na quiropraxia. Então cada esquina lá tem um quiroprática. Toda esquina tem um quiropraxista nos Estados Unidos. E as melhores formações acadêmicas, universitárias estão nos Estados Unidos. As melhores mesas de quiropraxia estão nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem poucas. Eu tenho uma, né, que é boa, razoável, para nível de Brasil. Agora, essas questões, por exemplo, da hérnia de disco, que você mesmo citou agora, como ela surge e qual o tratamento através da quiropraxia para poder facilitar ou dissolver essa patologia? Então, dissolver é meio difícil. Né? Assim, se tiver curar, né?
curar, aliviar a dor, se a pessoa conseguir aliviar a dor e evitar uma cirurgia, se a pessoa conseguir fazer todos os procedimentos que tiver ao alcance dela antes de uma cirurgia, eu acho que ela deve tentar. Eu acho que a cirurgia, ela deve ser em último recurso. É, invasiva, né? Uma Porque cirurgia é uma coisa invasiva, vai ficar sequela, vai ficar fibrose, vai ficar cicatriz. Ela não sabe, quando o cara abre lá a coluna da pessoa, nunca sabe direito o que tem lá embaixo. Pode ter uma hérnia pequena, pode ter uma hérnia enorme, né? Então, como é que surge uma hérnia de disco? É uma pergunta importantíssima. As pessoas não sabem se tratar de hérnia de disco. Então, eu considero, a quiropraxia considera a hérnia de disco um sintoma. Esse sintoma dá dor. Então, na medicina convencional, eles consideram a hérnia de disco como causa da dor, mas eu considero como sintoma de rotação de quadril. O quadril tem um desvio, existe uma compressão do disco, essa compressão do disco, então faz o disco sair de lado e aparece então uma hérnia de disco. Essa hérnia de disco é um sintoma de rotação de quadril. Se você arrumar o quadril, existe uma chance da pessoa não fazer a cirurgia. Ela volta, se tiver num grau pequeno, ela pode voltar. E ela pode até viver com um certo nível de dor, pode até viver com um certo desconforto. Né? É muito comum pessoas depois dos 50 anos viver com um certo desconforto. A gente vai sofrendo processo de desgaste, achatamento depois de 50 anos. É comum ter hérnia de disco, eu também tenho. E a hérnia de disco é quando o disco ele solta uma parte dele para fora da vértebra. Exatamente, quando existe uma compressão. Levanta um pouquinho pro... Porque é o vermelhinho aí, né? Então isso aqui seria uma hérnia de disco. Então o que ela faz? Ela comprime a inervação e dá muitas dores. Agora, pior do que a hérnia de disco, não é a cirurgia da hérnia de disco. É a pessoa tratar de discopatia degenerativa, achatamento do disco. Aí isso é pior. Que ela não sabe lidar disso. Muito pouca gente sabe lidar com isso. E a quiropraxia também trabalha com isso aí? Na verdade, a especialização que eu tenho, né, eu fui aprendendo a lidar com isso ao longo dos anos. Como nutrir uma articulação através de suplementação mineral, como dar suporte de nutrição para essa pessoa, que isso, na verdade, trata com nutrição. Mudando hábitos alimentares, nutrição, atividade física. Aí que entra, então, toda uma equipe, né, de pilates, hidroginástica, professores, conscientização, alongamento em casa. Como é que a pessoa vai fazer para lidar com isso? A gente vai continuar falando desse assunto, já tem aqui algumas perguntas e eu quero convidar você também para fazer a sua. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão relacionada a dores nas costas, por exemplo, algum problema na coluna, quem sabe o Luiz Figueiredo possa te responder bem aqui. O nosso telefone é o 3721-6955 e para participar pela internet, dê um curtir na nossa página no facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Voltamos em instantes. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. Hoje eu vim para falar de uma coisa séria.
A Orquestra Sinfônica de Poços de Caldas, regida pelo maestro Agenor Ribeiro e com a participação de grandes cantores, estará realizando um grande evento em Poços de Caldas, uma viagem pelos tempos. A apresentação será no Teatro Maison, dia 10 de junho, às 20h30. Renda toda revertida em prol da Fungotac, Fundação Gota de Leite e Assistência à Criança. Abrace essa causa, compre o seu ingresso, venha participar com a gente de uma grande noite. A cada semana, uma entrevista mostrando o que você faz para o desenvolvimento da sua cidade e região. A sua colaboração, a sua participação, as suas ideias, a sua realização. Atitude Empreender, em breve toda semana com você. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, nem tão atrasado assim, mas às vezes a gente consegue fazer aí, cumprir o horário direitinho. Agora é o seguinte, uma pergunta aqui do telespectador que eu achei interessante, ela entendeu que a gente estava falando de Doim, mas ela quer saber uma resposta, vale a pena. A Isa Moreira, da Vila Nova, final do telefone 678, ela pergunta se o Doim é uma automassagem. Pode ser e pode não ser. Tem um profissional que aplica Doim e tem a pessoa que pode fazer Doim e se auto-aplicar. Tem livros e manual de auto-aplicação de Doim. Tem um livrinho muito bom que eu recomendo, que é o do Juraci Cansado, tá? E manual de Doim. Você pode comprar e fazer em casa. Você pega os pontos, né, IG4, né, que é ponto de intestino, ponto de... Você vai pegando, vai fazendo, massageia estômago. Você vai se auto-aplicando. Massageia o estômago no joelho? Massageia ponto de estômago no joelho, por incrível que pareça. E34, IG4, pontos de enxaqueca, de pontos de vesícula. Então a pessoa também pode fazer, é legal. Voltando para o assunto da coluna, uma pergunta aqui do Ed, do nosso cinegrafista, questão relativa ao colchão. Muitas pessoas apresentam problemas de dores nas costas exatamente por um colchão inadequado, às vezes por um travesseiro também inadequado. Nos fale disso, por favor. Então, é uma boa pergunta. Qual o melhor colchão? Assim, o colchão melhor, eu particularmente, minha opinião, melhor colchão é o colchão de espuma, com a densidade adequada ao peso da pessoa. Então muita gente fala assim, eu dormi em colchão magnético, eu comprei um Kenkopato, um colchão magnético lá de 10 mil reais. Olha, jogou dinheiro fora, porque aquilo é duro, densidade 45, se você pesa 65 quilos, por que você vai dormir num colchão de densidade 45? Não tem sentido isso, você vai dormir numa tábua de prego, você está fazendo curso de faquir, né? Então, o colchão, se você tem 60 quilos, é melhor um colchão de espuma, pró-espuma, antiácaro, densidade 33, virar o colchão cada 15 dias, né? E é o melhor colchão que tem. É um colchão de espuma barato, não inventa moda nisso aí. E a questão do travesseiro? Então, eu acho o travesseiro uma questão importante, esse travesseiro não muito duro. Travesseiro com espuma, tem um travesseiro que a espuma deforma um pouco e volta, né? Aquele negócio da NASA, né? O travesseiro da NASA, eu acho legal aquilo lá. Eu, por exemplo, tenho um, acho legal. Eu fui muito resistente. Agora, é importante a pessoa dormir. Quando ela tem dores na coluna, a posição de dormir é mais importante que o travesseiro e que o colchão. Então, dormir de lado, com o travesseiro do lado, um travesseiro aqui e um travesseiro no meio do joelho, para a coluna dela ficar alinhada à noite. Entre as pernas, né? Então, ela vai colocar um travesseiro no meio das pernas, do joelho até o tornozelo, e um travesseiro do lado e um travesseiro aqui. Então, ela vai ter 2 travesseiros. Porque à noite, se ela cruza a perna, né? E outra coisa, a posição de dormir é mais importante do que isso. Pessoa que tem dor na lombar, dorme de lado. Compressão de lombar. Não recomendo a pessoa dormir de barriga para cima e perna esticada.
coloca um travesseiro debaixo do joelho para ela fazer uma leve curvatura do joelho para ela dormir. Então, se ela não conseguir dormir de lado, então põe um apoio debaixo do joelho. Nem de costa também, né? De bruço também não é recomendado dormir de bruço, porque ela vira o pescoço, acorda com o pescoço todo virado. Então, as melhores posições para dormir, ou de barriga para cima com apoio debaixo do joelho, ou de lado com o travesseiro no ombro e o travesseiro no meio do joelho. Isso é mais importante do que o próprio colchão. Agora, colchão antigo, que está afundando, a pessoa acorda, afundou no colchão, sem densidade, troca, pelo amor de Deus. Porque senão ela vai acordar quebrada no outro dia. E uma dor muito comum também que as pessoas reclamam é a questão do nervo ciático, né? Eu estou com dor no ciático. Boa pergunta. Né? O que é essa questão da dor no ciático e a quiropraxia? Grande pergunta. A maioria das pessoas confundem da onde que vem essa tal de inflamação. A pessoa chega no consultório e fala assim, doutor, eu estou com uma inflamação no nervo asiático. Fala, deve ser da China, né? Porque o asiático está lá, né? O nosso aqui é o ciático mesmo, né? Então, o nervo ciático, na verdade, é a composição dos pares das últimas raízes de lombar. Né? Agora, da onde que vem essa... As pessoas não estão vendo aí onde você está... Da onde que vem essa inflamação, essa compressão de ciático das últimas raízes de lombar? Vem da torção de quadril. Então, quando a pessoa diz, estou com dor no ciático, ela está com o quadril torto, ela está com o quadril assim, ou assim, ou assim, ou assim. Então, tem que fazer um ajuste vertebral nela para ela ter uma descompressão disso e aí tomar um anti-inflamatório, provavelmente, para poder ter alívio disso. Só com anti-inflamatório, às vezes ela não sai. Fica meses tratando. As dores mais comuns nas costas são na parte lombar. São na parte lombar. Por incrível onde que mais se apresenta a dor, onde mais as pessoas reclamam. Onde mais as pessoas reclamam. Não em cima, mas na parte de baixo. Mais embaixo mesmo, na lombar, né? O que acontece? Quando nós resolvemos adotar a postura em pé, né? Vaca, cavalo, que anda de 4, não tem problema de lombar. Eles andam de 4, não tem... Uma vez eu ouvi um ortopedista, desculpe interrompê-lo, falando que a humanidade paga um tributo por ser bípede. Exatamente. Paga um tributo por ser bípede, porque nós resolvemos ficar em pé... E perderam a cauda, né? Perdemos a cauda, aí o que aconteceu? Adquirimos a lordose de cervical e a lordose lombar, a cifose torácica. E agora nós deixamos de ser bípede e passamos a ser cadeirante, né? Passar o dia inteiro sentado numa cadeira, na mesa, atrás de um computador, né? Então, o que aconteceu? Altas compressões de lombar. E mais ainda, né? Sedentários e sem atividade física. E outra coisa. E sobrepeso. E tensos, né? E tensos. Então, nós estamos numa outra fase de cultura, numa outra fase histórica da humanidade. E as dores de lombar são frequentes mesmo. O mais problemático são as compressões de lombar. Agora, Luiz, para fazer uma boa manipulação na coluna, por exemplo, um ajuste vertebral, é preciso muitas vezes relaxar a pessoa. Aí sim entra uma técnica de massagem, você trabalha dessa forma? Tem alguma técnica de massagem para poder relaxar a pessoa e fazer o ajuste necessário? Com certeza, isso é super importante, ou seja, não pode... Uma articulação que já está dolorida há meses a fio... Às vezes a parte muscular também tensiona... E ela já está inflamada e já está com dores. Então, o que a gente faz na clínica? Usa calor, né? Quando uma pessoa já vem medicada, facilita. Então, o que a gente faz? Procedimentos externos que a gente fala, antes da manipulação. Os procedimentos analgésicos antes da manipulação. A fisioterapia também ajuda muito nesse sentido. Quando a pessoa também já vem fazendo procedimentos analgésicos com infravermelho, ultrassom, TENS, da fisioterapia, ajuda muito. Ajuda, facilita o procedimento de manipulação. Lá a gente usa calor. O calor relaxa. Às vezes a gente usa um pouco de um analgésico externo. Eu recomendo até a pessoa ter na casa dela. Todo mundo tem uma pomada analgésica, uma gelol, uma Nador, uma bálsamo benguê, uma doutorzinho da vida. Todo mundo tem. Um gelo. A pessoa que está com dor no ombro, coloca lá uma bolsa de gelo. Alivia um pouco naquele momento. Né? Problemas na coluna irradiam também para os ombros? Irradia e muito. Irradia muito. É muito difícil tratar de ombro, por exemplo, de bursite de ombro, de inflamação de ombro, sem tratar da coluna da pessoa. A pessoa fica meses a fio tratando de ombro e ela não sabe que ela tem uma protusão de ombro. O ombro, às vezes, tem um giro. Existe uma calcificação de ombro muito comum. E se não tratar da coluna, aquilo não sara. Agora, doutor Luiz, para você fazer esses procedimentos, é necessário você ter, por exemplo, algum tipo de exame antes, por exemplo, um exame de raio-x da coluna, alguma coisa, para fazer essas intervenções ou não é necessário?
Os exames ajudam muito, 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 muito. Se a pessoa já vem num processo de meses a fio de tratando e ela já tem os exames, é bom a gente dar uma olhada, que a gente tem mais segurança para manipular. Ou seja, a gente não, uma das contraindicações da quiropraxia, que você perguntou, não se manipula a fratura. Se a pessoa caiu, teve um acidente, bateu uma costela, né? Você tem uma dor torácica. Eu já pus a mão em pessoas assim, eu estou com uma dor no peito, se você caiu, caí de moto, estou com uma dor aqui. Né? Cadê a sua radiografia? Vai lá, olha, tem uma trinca. Não põe a mão nisso, pelo amor de Deus. Então você tem que ver um exame de imagem. Às vezes você vai ver um exame de ultrassom do ombro, uma radiografia de ombro, tem uma calcificação. Isso não se manipula. Então, agora, a quiropraxia também pode ser profilática? De usar, por exemplo, a profilaxia? Certeza, é uma grande pergunta. Todo mundo deveria fazer quiropraxia como profilaxia, prevenção. Nós não temos a cultura da prevenção. Eu recomendo uma sessão de quiropraxia uma vez por mês, quando a pessoa está sem dor, para fazer uma prevenção de saúde. Ou seja, o que mantém a saúde das articulações? Manipular a articulação, nutre a articulação. O envelhecimento, para nós, eu considero assim, envelhecimento, ele é articular. A idade de uma pessoa, para mim, é a idade da coluna da pessoa. Às vezes eu olho para uma pessoa assim, olha, essa pessoa é nova, tem 27 anos, tem uma coluna de 50, que ela já está estourada, com bico de papagaio, com hernia de disco, com um monte de ose, né? Então, ela já tem então a coluna dela está velha, envelheceu por dentro. Então, às vezes eu pego a coluna de uma pessoa com 50 anos, tem uma coluna de 40, porque ela soube preservar os espaços, preservar a articulação. Então, a idade, para mim, é a idade da coluna. Não é a idade biológica do certificado de nascimento, da certidão de nascimento da pessoa. Agora, a quiropraxia é aplicado em qualquer idade? Ou crianças, jovens, idosos, tem uma idade específica para começar isso? Olha, criança não tem nem osso ainda, né? Mas a criança, por exemplo, quando nasce, já recebe a primeira quiropraxia na vida. O médico pega a criancinha, vira de cabeça para baixo, chacoalha e já estica a coluna dela. É a primeira quiropraxia da vida dela. Já esticou a coluna na hora que chacoalha, na hora que nasceu. Né? Nos países mais adiantados, França, Estados Unidos, existem osteopatas que desenvolvem técnicas de assistir o parto na hora do nascimento, né? E já existem técnicas de osteopatia, que são as técnicas próximas, né? Semelhantes à quiropraxia, né? Que já ajusta o crânio da criança na hora que nasce. Por incrível que pareça, existem osteopatas especializados nisso. Tinha um grande osteopata no Brasil, que foi meu professor, que era especialista nisso. Né? E crianças, às vezes, já fiz ajuste em crianças com 10, 12, 15 anos, às vezes tem uma torção, está jogando vôlei, virou o pescoço, pá, né? Às vezes um ajuste ali resolve aquilo, não precisa tomar remédio, ou às vezes uma dor aguda. Então, na verdade, não tem muita idade. Né? Cada caso é um caso. Atletas de alto rendimento, por exemplo. Fantástico, existem quiropraxistas especializados em atendimento em clubes, em atendimentos em segmentos de basquete. Existem quiropraxistas, colegas, conheço muitos, especializados em atendimentos em time de futebol. O cara vai lá e a melhor técnica que existe. Ok, agora vamos falar então, a sua clínica é em São João da Boa Vista? Em São João da Boa Vista. Dê um telefone, um endereço para quem estiver interessado. Para quem quiser me ligar e fazer tenho uma boa vontade em esclarecer dúvidas e perguntas, e se eu puder ajudar, se a pessoa quiser me ligar, lá em São João da Boa Vista 19, DDD 3623 4484. 3623 4484. 4484. Isso, estou em São João da Boa Vista há 15 anos. Se alguém quiser ligar antes e fazer uma pré-consulta pelo telefone para eu poder ver se é o meu caso ou não, se eu posso ajudar ou não, pode ligar, que eu tenho a maior boa vontade em ajudar. Tá, Joia. Eu quero agradecer a sua disponibilidade de se deslocar de São João da Boa Vista e vir até aqui para esclarecer e tirar essas dúvidas da gente. Desejo uma boa continuidade no seu trabalho. Felicidades. Eu que agradeço a oportunidade de estar auxiliando com informações úteis e necessárias à população carente de saúde. Com certeza. Obrigado. William, grato aí também pela colaboração mais uma vez. Eu que agradeço. Eu acho que um programa disponível, bacana, imagina, obrigado. Um programa como o senhor, a gente sempre se enriquece, né? Tanto com as informações do Dr. Luiz aqui. Eu acho que a gente acaba saindo do seu programa sempre mais rico.
Obrigado. Ué, então me empresta um pouquinho. Eu vou, faz um cheque aí, né? Aliás, você está na época do cartão já, né? Tá bom, agora tem maquininha de celular, né? A gente anda com a maquininha. Ok, eu também desejo a você uma boa quarta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá. Tchau.